Olá pessoal, sou o professor Yuri do Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio e esta é mais uma videoaula minha aqui na internet. O tema hoje é na área de programação, a implementação de algoritmos sequenciais em linguagem C. Antes de começarmos, convido você a se inscrever em nosso canal e ao final do vídeo, caso você tenha gostado, dá um joinha, ok? Bom pessoal, na aula de hoje, então, como conteúdo dela, nós veremos então uma breve introdução sobre o assunto, veremos a estrutura do programa principal, como é que se escreve o programa principal em C, que é a função main, os tipos de dados abordados na linguagem C, possíveis de ser utilizados na linguagem C, os comandos de entrada e saída da linguagem C. Também veremos o operador de atribuição da linguagem C, os operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação, divisão, os principais. E, por último, então, faremos uma conclusão da aula de hoje. Primeiramente, pessoal, até o momento, nós estávamos trabalhando com a linguagem UAL, a Unesa Algorithm Language, que é uma linguagem de programação didática. Ela utiliza código interpretado, não há geração de código binário ou executável, não há geração daquele programa, aquele arquivo .exe, que é o nosso aplicativo que roda na máquina. Essa linguagem UAL ela é utilizada apenas para o estudo inicial de programação. O que nós vamos começar a ver hoje, então, é a linguagem C. É uma linguagem de programação, vamos dizer assim, real. Ela é utilizada para a codificação de aplicativos. É uma das linguagens de programação utilizada na codificação de aplicativos. Ela é utilizada, por exemplo, para fazer-se alguns programas de computador, drivers de dispositivos, alguns sistemas operacionais são codificados na maior parte na linguagem C. Um dos exemplos é o Linux. Então, a gente vai começar hoje realmente a trabalhar com uma linguagem de programação dita real. Então, o objetivo desta aula de hoje é introduzir o estudo sobre a linguagem de programação C, aplicando conhecimentos de algoritmos sequenciais estudados e praticados anteriormente na linguagem UAL. Veremos agora, então, a estrutura do programa principal na linguagem C. Na linguagem UAL, até então, nós temos visto que o programa principal, a estrutura do programa principal é escrita dessa maneira como está aí. Temos a palavra prog, o nome do programa, que utilizamos aqui, colocamos um nome para o programa, e no final da estrutura temos a palavra reservada FINPROG. Entre as linhas de prog e FINPROG é onde nós colocamos o corpo do nosso programa, os comandos do nosso programa. Na linguagem C, isso tem uma certa similaridade. Nós iniciamos o programa, a estrutura do corpo principal do programa começa com a palavra reservada main, que seria o nome da função principal, abre e fecha parênteses. Quando nós vermos futuramente a construção de funções, nós vamos ver para que serve esse abre e fecha parênteses. A estrutura inicia então, logo após o abre e fecha parênteses, temos o abre chaves, e entre esse abre chaves e o fecha chaves, aqui é que nós temos o corpo do programa. Ou seja, o local onde nós inserimos os comandos que o programa irá executar. Veremos agora, então, os tipos de dados da linguagem C, que nós utilizaremos, então, nesta aula. Aí estão os quatro tipos de dados básicos que utilizaremos nesta aula. O primeiro deles é o tipo int, na linguagem C, que é equivalente ao nosso tipo int na linguagem UAL. Ele funciona para a gente armazenar ou representar valores inteiros. O tipo float da linguagem C é equivalente ao tipo real na linguagem UAL e funciona para nós, utilizamos eles para armazenarmos valores reais comuns. O tipo char na linguagem C não possui equivalente na linguagem UAL. Ele funciona, ou ele serve para que nós possamos representar um único caractere. Um exemplo, o caractere A, conforme a gente pode ver aí na tabela, na terceira linha e terceira coluna. Um exemplo, o caractere A
é circundado por aspas simples. Isso ali a gente vai ver na sequência, que é um exemplo de constante, né, de um valor constante do tipo char. Ou seja, é um único caractere e não uma sequência de caracteres, né, de vários caracteres, como a gente tinha no tipo string da linguagem UAL. Na última linha dessa nossa tabela, no vídeo, temos então uma variação do tipo char, que seria o vetor ou array de char, também conhecido como conjunto de char ou conjunto de caracteres. Esse tipo, então, ali representado na última linha, char, abre colchetes, n, fecha colchetes, sendo que n é o número de caracteres que aquele conjunto de char vai poder armazenar, é equivalente, tem um equivalente na linguagem UAL como sendo a nossa string, o tipo string que nós utilizávamos na linguagem UAL. Então, ali na descrição, na mesma linha, terceira coluna, temos ali, né, uma string de até n caracteres, pode ser de 2 até o infinito. O infinito ali, no caso, seria, em teoria, porque na prática, na verdade, ele é limitado pela memória RAM do computador. Então, um exemplo, olá, mundo, é um exemplo de uma string, ou um conjunto de char, que no caso aí tem 10 caracteres. Então, um char que tenha um tipo char em que n seja 10, seja 11 ou mais, poderá conter esse tipo, ou representar esse tipo de dado, esse tipo de constante que está aí. Reparem que, diferente do tipo char na terceira linha, em que as constantes eram representadas por um único caractere, envolvidos entre aspas simples, as constantes do tipo conjunto de char ou vetor de char são representadas então envolvidas, entre aspas duplas. A gente vai ver esse tipo de constante, as constantes de cada tipo de dado na sequência. Está aí então as constantes exemplos de constantes do tipo int da linguagem C. Por exemplo, o número 5, menos 10, 100 e 0. Esses são valores, então, exemplos de constantes do tipo int. No tipo float, temos esses 4 exemplos aí de constantes. 5.00, menos 134.001, 0.00001 e 1.3333333 e assim por diante. São números com parte fracionária, que se diria com vírgula, mas que na real aqui na programação a gente representa a vírgula com ponto. Do tipo char, então, como eu já havia mencionado antes, o caractere A maiúsculo, o número 2, a exclamação, o arroba. Reparem, é só um único símbolo envolvido entre aspas simples. Isso representa um dado, cada um desses 4 aí representa um dado do tipo char, um único caractere. E o conjunto de char, ou vetor de char, que então são as sequências de caracteres de tamanhos variados, representados entre aspas duplas. Então, aí no primeiro exemplo, a frase programação 1. No segundo exemplo, a letra A também. No terceiro, a string 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no quarto e último exemplo, um exemplo de endereço de e-mail. Temos ali fulano@empresa.com. Os tipos strings, assim como o tipo char, aceitam qualquer tipo de símbolo, qualquer tipo de caractere. A diferença entre, como a gente tinha mencionado antes, a diferença entre o char e o vetor ou conjunto de char é que o char armazena um único caractere e o vetor de char armazena, então, um conjunto de caracteres. Vamos a alguns exemplos desse tipo de utilização de dado, dessas constantes. Imaginemos, então, uma variável idade do tipo int e salário do tipo float. Esse sinal de igual ali, onde temos idade igual a 10, a gente vai ver posteriormente que eles são os sinais de atribuição, os operadores de atribuição,
aquele operador que na linguagem UAL era o operador seta. Então temos o que ali? No primeiro exemplo, a variável idade é atribuído a ela o valor 10. E a variável salário é atribuído a ela o valor 1000 e valor 1000,50. Um outro exemplo, né, de uso de constante seria no comando printf. Ali para imprimir na tela, seja bem-vindo, a mensagem, seja bem-vindo. A gente vai ver posteriormente que o comando printf, na verdade, ele é equivalente, né, ou similar ao comando imprima da linguagem UAL. Ele é o nosso comando de saída. Agora iremos ver então os comandos de entrada e saída da linguagem C. Na linguagem UAL, o comando que a gente utilizava para imprimir na tela, né, fazer a saída de dados, era o comando imprima. O formato dele, né, aí temos um exemplo, né, que funcionava como? A gente escrevia a palavra imprima, na sequência vinham os dados separados por vírgula. Nós temos um exemplo ali, né, tem a constante string olá, depois uma vírgula, depois a variável nome, novamente uma vírgula, mais uma string, né, uma constante string que tinha contendo os caracteres vírgula, espaço, você, e a continuação da frase, né, você tem, depois outra vírgula, né, a variável idade, na sequência mais uma vírgula e a string, então, literal, né, a constante, com a string escrita anos. Né. Isso, o que acontece? Utilizamos, então, as constantes e as variáveis separadas por vírgulas. Né? Exatamente, e essa separação é colocada, elas são dispostas, né, na ordem que elas devem ser impressas na tela. Na linguagem C, a gente tem um comando similar que é o printf. Né? Só que o formato do comando printf é um pouco diferente do imprima da linguagem UAL. No printf, nós temos o seguinte: o primeiro parâmetro, ou melhor, antes de tudo, reparem que existe um abre e fecha parênteses, né, englobando todos os parâmetros que são passados para o comando printf. Observando isso, reparem que os parâmetros estão dispostos da seguinte forma. Primeiro, nós temos uma string, né, ali, olá, %s, vírgula, você tem %d anos. Essa string ela é a mensagem que será impressa na tela. Porém, temos que observar aí que tanto a parte ali onde tem um pedaço dessa string, onde tem o %s, quanto o outro pedaço, outra parte, né, que tem o %d, são na verdade máscaras de formatação. Ou seja, o printf não irá imprimir esse %s nem esse %d. O que na verdade acontece aí é que o %s ele irá dar lugar ao primeiro parâmetro após esta string. E o %d irá dar lugar, irá ser substituído pelo segundo parâmetro. O primeiro parâmetro após a string é a variável nome, que vem logo após ela. E o segundo parâmetro após esta string é a variável idade. Então, o que acontece? O primeiro parâmetro dentro da string, a primeira máscara, é o %s, será substituído pelo primeiro valor, ou seja, a primeira variável, né? O primeiro parâmetro que vem após ela, no caso, a variável nome. Já a máscara %d é a segunda máscara de formatação, ela receberá o segundo parâmetro, né, após a string, que é a variável idade. Nesse caso, então, onde aqui nós temos %s, né, será substituído pelo valor contido na variável nome. Já aqui a máscara %d, ela será substituída pelo valor da variável idade. Isso é devido à ordem, né? Como já explicado. Nome é o primeiro parâmetro após a string, idade é o segundo parâmetro após a string. A gente vai ver na sequência por que S e por que D. Tá? Isso tem a ver com o tipo de dado que está sendo passado a eles. Nome é uma string, por isso S. Idade é um tipo inteiro que a gente quer que imprima na base 10 ou base decimal, né? Que são os números onde os números os dígitos irão de 0 até 9. Então, qual é o resultado dessa impressão na tela, né, no caso do comando printf?
A impressão, tá, na tela vai ser a mesma coisa que o comando imprima, apresentado acima, na linguagem UAL. Supondo que as variáveis nome e idade têm os seguintes valores. Nome tem a string fulano e idade tem o inteiro, né, o valor inteiro 25. Tanto o comando imprima da linguagem UAL, apresentado aí na tela, no vídeo, como o comando printf da linguagem C, irão apresentar a seguinte saída. Olá, fulano, você tem 25 anos. Como comando de entrada de dados, nós temos equivalente, né, na linguagem UAL, nós temos o comando leia. Na linguagem C, esse comando é o scanf. Só que ele tem uma forma de ser escrita um pouco diferente do nosso comando leia. No comando leia da linguagem UAL, nós tínhamos apenas assim, né? Leia, espaço, idade. Esse comando ele servia, né? Ele serve na linguagem UAL. A função dele é fazer a leitura do teclado, né? Fazer a leitura dos dados via teclado. Na linguagem C, né, a sintaxe, a forma de escrever o comando é scanf, abre parênteses, uma string com a máscara, né, do tipo de dado que será lido. No caso aqui, por exemplo, %d, né, será lido um dado inteiro decimal. A gente vai ver essa tabela de máscaras, né, de formato na sequência. Então, é scanf, abre parênteses, uma string com o formato que será lido, vírgula, e comercial, tá? É necessário utilizar esse símbolo aqui, isso eu irei explicar posteriormente, né? E depois a variável, no caso, que irá receber o valor digitado pelo teclado, fecha parênteses, ponto e vírgula. O que acontece aqui então, né? Esse é o comando scanf, é o comando então de leitura de dados via teclado. O e-comercial presente ali junto do nome da variável, ele é necessário porque, na verdade, a função scanf, em vez de ela receber o valor da variável que possui dentro da variável idade, é necessário que ela receba o endereço da variável idade na memória. Né? Qual é a posição de memória onde a variável idade está? Este dado, né, quem é responsável por obter ele é o operador e-comercial. Por isso a necessidade de colocar ele antes do nome da variável no comando scanf. Após o scanf, tá? Isso aqui é importante na hora no momento de executar o programa em C, é importante limpar o buffer do teclado através do comando que vem na sequência ali, flush, né, abre parênteses, stdin, fecha parênteses, ponto e vírgula. No Linux, tá? Esse comando ele funciona, tá, em algumas versões do C que são para Windows ou MS-DOS. No Linux, tá, o comando que nós temos é 2 underlines fpurge, abre parênteses, stdin, fecha parênteses. Então, dependendo da versão, né, dependendo do sistema operacional onde se esteja fazendo o programa, é necessário usar um ou outro. Por padrão aqui utilizaremos o flush, né, que é utilizado no Windows. Esses dois comandos, flush e fpurge, são necessários porque o teclado ele trabalha com um buffer de digitação. O que acontece? No exemplo acima ali, quando a gente temos scanf, string percentual d, né, para ler a variável idade, o que ocorre ali é o seguinte. Quando, por exemplo, você digita, vamos supor que eu fosse digitar a idade na hora que o programa estivesse pedindo. Ao fazer isso, né, supondo que eu digitasse, por exemplo, 25, e depois, em vez de só digitar o número 25, eu digitasse letras, números, outras letras, números, espaços, ponto, etc., esses outros caracteres, após o último dígito, seriam ignorados. Na hora da leitura, né, somente o 25 iria ser armazenado na variável idade. Então, o que acontece? Os demais caracteres permaneceriam no buffer do teclado. E esse buffer ele causaria problemas nas próximas execuções dos scanfs.
A gente vai ver um exemplo na sequência, onde a gente vai perceber que a cada scanf, a cada comando scanf, na linha de baixo a gente utiliza então o comando fflush stdin. Então tá aí, fflush é para limpeza do buffer. Aí temos então uma tabela com as máscaras que utilizamos para cada tipo de dado, tanto no printf quanto no scanf. Na primeira linha nós temos o tipo de dado int, na linguagem C, a máscara que utilizamos para imprimir, né, na tela, que utilizaremos é o %d, ou seja, o uso no printf, né, é o %d. Já o uso no scanf também é o %d. Reparem que ele é análogo, tanto na impressão na tela quanto na leitura do teclado. Então está ali, descrição, leitura e impressão de um número inteiro. Isso observa-se que é um número em números inteiros na base decimal, ou seja, na base 10, onde os dígitos sempre vão de 0 até 9. Já para o tipo float, né, na segunda linha, temos então, tanto para o printf quanto para o scanf, o %f. Né? É a leitura e impressão de um número real, a descrição ali, a terceira coluna. Na terceira linha, temos o tipo char, ou seja, o dado que representa um único caractere. Tanto no printf quanto no scanf, utilizamos o %c, né, para leitura e impressão de um único caractere. Já o vetor de caracteres, né, o conjunto de caracteres ali, o char, abre colchete, né, número de caracteres, que está representado por uma interrogação na tela, fecha colchete, é utilizado então, tanto no printf quanto no scanf, a máscara %s. Podemos até associar que s vem de string, porém, o uso de %s no comando scanf, ele possui uma limitação, que é o quê? Conforme está ali na descrição, né? No scanf não é possível ler mais do que uma palavra. Os espaços finalizam a leitura. Ou seja, se você vai ler o nome completo de uma pessoa, por exemplo, o meu nome, se for digitado no teclado, né? Yuri, espaço, Sônego, espaço, Cardoso, o que irá acontecer? O scanf irá armazenar na variável, né, no momento de leitura, apenas a palavra Yuri, pois o espaço finaliza a leitura. Então, para resolver este caso, este problema, né, é que temos uma segunda máscara para o conjunto, né, de caracteres, certo? Que ela só funciona no scanf, que é essa máscara aqui, ó, percentual, abre colchetes, né, o acento circunflexo, né, a contrabarra n, fecha colchetes. Isso aqui, né, usado como máscara no scanf, permite que seja feita uma leitura de uma string completa. Ou seja, ele vai armazenar tudo que você digitar até que seja digitado seja teclado, né, a tecla Enter. Bom, outras máscaras depois, a partir da penúltima e última linha, temos outras máscaras que podem ser utilizadas para o tipo int, que é o %o, né, tanto no printf quanto no scanf, que serve para a leitura e impressão de um número inteiro em base octal, ou seja, em base 8, e o %x na última linha, que funciona tanto para a leitura quanto impressão, né, de um número inteiro em base hexadecimal. Outra coisa que é importante ser frisada é que, para se utilizar os comandos printf e scanf na linguagem C, é necessário fazer a importação de uma biblioteca dentro do programa, dentro do código-fonte do programa. No caso, a biblioteca que possui a definição dos comandos printf e scanf é a biblioteca stdio, né, .h. Esse nome vem de Standard In and Out, ou seja, padrões de entrada e saída. E é utilizado para fazer essa inclusão o comando include e o nome da biblioteca. Logo abaixo aí nós temos um exemplo. Antes da função, de escrevermos a função main, né, com os comandos aqui dentro do corpo do programa, a gente utiliza esse seguinte comando. Sinal de número, né, a cerquilha, include, entre os sinais de menor e maior, nós colocamos o nome da biblioteca, stdio.h. Então, a partir do momento que nós colocamos essa linha no topo do programa, daqui para baixo é possível utilizar os comandos printf e scanf. Agora vamos a um exemplo então de tradução, né, de um programa escrito na linguagem UAL
para um programa escrito na linguagem C. No canto esquerdo aí do vídeo, nós temos um programa escrito em linguagem UAL, que tem a funcionalidade de ler o nome, ler a idade e ler o salário de uma pessoa, né? E depois imprimir esses mesmos dados lidos, né? Imprimir na tela o nome, a idade e o salário. Então, vamos para a tradução desse programa. Primeiramente, o corpo do programa principal. A tradução, então, de prog, né? Aqui o nome do programa, exemplo 1, enfim, prog, que é o corpo do programa, seria, então, o nosso main, né? Abre e fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Temos aqui, então, o corpo do programa principal. O include, stdio.h, que será necessário para que a gente utilize os comandos printf e scanf. Na sequência, começamos então pelo corpo do programa. Né? A tradução ali, né, se a gente fosse traduzir de UAL para a linguagem C, da declaração da variável string nome, utilizamos então aqui char nome, abre colchetes, já que é uma string, né? Ela vai ser um conjunto de caracteres e não um único caractere. Aqui colocamos dentro do colchetes a quantidade máxima de caracteres que será permitida aqui, no caso 50. Fecha colchetes. Um ponto e vírgula no final. Então aqui temos uma variável nome que cabe 50 caracteres. A variável idade, né? Similar ao programa UAL, que temos aqui, né? Int idade, em C fica a mesma coisa, int idade, ou seja, a declaração da variável idade do tipo inteiro. A variável salário, que antes que na linguagem UAL era do tipo real, na linguagem C é do tipo float, ou seja, uma variável que vai em números fracionários, né? Com ponto, no caso com vírgula, que na linguagem de programação é ponto. Agora aqui, imprima, digite o nome, né? 2 pontos. Esse é o comando printf, né? Como nós não temos variáveis a serem colocadas dentro da mensagem que vai ser impressa na tela, o único parâmetro passado para dentro do printf é a string digite o nome. Na sequência, então, temos o comando leia nome, né? Na linguagem UAL, que na linguagem C é scanf, né? A string, o primeiro parâmetro passado para o scanf é a string aqui de leitura de strings, né? Ou seja, vai ler o nome completo de uma pessoa em geral tem pelo menos 2 palavras, né? 2 palavras, ou seja, caracteres separados por espaço. Então, utilizamos a máscara %, né? Abre colchetes, acento circunflexo, contra barra N, fecha colchetes, vírgula, né? O e comercial e a variável nome. Na sequência do scanf, usamos, obviamente, o flush, passando como parâmetro, dentro dos parênteses, a variável stdin, que é uma variável declarada na biblioteca stdio, que é a variável que representa o nosso teclado. Na sequência, então, temos os próximos conjuntos de imprime e leia, né? Aqui imprima, digite a idade e leia a idade. Isso fica assim, né? Em C, printf, digite a idade, e depois scanf, usando o %d de máscara, e comercial, variável idade. Depois flush stdin para limpar o teclado. E agora, por último, então, o imprima, digite o salário e leia salário, que fica equivalente em C, assim, né? Printf, digite o salário, scanf, usando a máscara %f, por ser salário uma variável do tipo float, né? E aí, e comercial, variável salário, flush stdin. Aqui fizemos a leitura dos 3 dados de entrada. Na sequência agora, vamos imprimir os dados de saída, que é imprimir novamente os dados que foram lidos. Então está aqui, imprima, contra barra N, que serve para quebrar uma linha, né? Nome, 2 pontos, espaço, vírgula, nome. Isso aqui ele imprime na tela, né? O que? Nome, 2 pontos, dá um espaço, né? E a variável nome, o nome que foi digitado lá no momento de ler do teclado, né? Quando foi pedido para ser digitado o nome. Em C, isso fica assim, né? Printf, contra barra N, nome, 2 pontos, espaço, %s, porque será impresso uma string aqui nesse local. Que string será impresso aqui? O valor da variável nome, né? Que é o segundo parâmetro, né? Reparem, o primeiro parâmetro do printf é a string contendo a mensagem, né?
vírgula, o segundo parâmetro, após aqui vem após a primeira vírgula, né, é a variável nome. Né? Então, nome é o primeiro parâmetro, né, para essa string que está aqui. O primeiro parâmetro dela, dentro da string, a primeira máscara, no caso, é por %s. Então, ela é substituída pela variável nome. Na sequência, temos a mesma coisa para a idade, né, para imprimir a idade, e o salário. Reparem aqui só que essa quebra de linha, né, o comando imprime, ele termina nesse ponto e vírgula aqui. Né? Tá? O comando imprime aqui, por motivos de espaço, não coube numa linha só. Então, como é que ficam essas duas linhas aqui em C? Dessa forma, né? Printf, né? Idade, aqui a mensagem vai ser o quê? /n para quebrar uma linha, idade, 2 pontos, espaço, %d, porque vai ser impresso um valor inteiro em base decimal, né? Que é quem? É o primeiro parâmetro após a string, no caso, o valor da variável idade, que está aqui. Né? Então, vai ser impresso a idade nessa posição aqui. E a mesma coisa com o salário. Printf, /n, salário, 2 pontos, espaço, %f, que vai ser impresso um dado do tipo float. No caso, o salário é uma variável do tipo float. E assim está concluído, então, o nosso programa. Vamos, então, à execução desse programa, né, escrito em C, certo? Para ver, então, o que acontece. Bom, primeiramente aqui, né, só demonstrando, eu copiei e colei aquele código da apresentação aqui no software CodeBlocks, né, que é um ambiente de desenvolvimento para C. Né? Iremos agora, então, compilar esse programa e executar. Para compilar o programa, né, a gente utiliza lá esse botão aqui, né, da engrenagem, que é para dar o build no programa, ou seja, construir o programa. Reparem lá embaixo as mensagens do compilador. Né? O programa está sendo construído. E aqui, então, o programa foi construído com sucesso. Nenhuma mensagem de erro foi apresentada. Na sequência agora, clicamos nesse outro botão aqui, que é um botão similar ao símbolo de play dos aparelhos reprodutores de vídeo e som, né? Que é para executar um programa que foi compilado. Então está aí. Abriu, né, o console, já pedindo para ser já em execução, executando o programa. Então está aí a primeira mensagem né, no nosso aquele printf que nós tínhamos aqui, né? Digite o nome. Foi isso que apareceu aqui. Reparem que é similar à linguagem UAL que nós temos utilizado em sala de aula. Então, vou digitar meu nome aqui. Né? Yuri Sônego Cardoso. Digite sua idade. Bom, eu tenho 32 anos. E digite o salário. Bom, eu não vou botar meu salário aqui, tá, pessoal? Mas assim, vou colocar aqui, então, por exemplo, R$1.500, por exemplo, e 50 centavos. Certo? Reparem que é ponto no lugar de vírgula, né? Aqui, diferente da linguagem UAL, tá? Se você for digitar, por exemplo, se fosse só 1.500, não é necessário botar o ponto 00, tá? Ele faz a conversão de 1.500, né, ali que está no formato inteiro, para o tipo float antes de armazenar o valor. Mas eu vou colocar aqui, então, ponto 50. Teclando Enter, reparem, ó, agora ele imprime, né? Certo? Aquilo que foi digitado, o meu nome, a minha idade e o salário que eu digitei. Essa formatação aqui de números, tá? É possível colocar a quantidade, definir a quantidade de casas decimais, certo? Que eu quero imprimir. Mas nós não veremos isso nesta aula. Tá? Vamos simplificar agora, né, as máscaras, formato de impressão. Enfim, pressione qualquer tecla para continuar, ele irá fechar o programa. Aqui temos então um outro exemplo, né, de programa, agora utilizando ele é um programa similar ao programa que a gente viu agora há pouco, né, o exemplo anterior. Tá? Só que agora só temos, né, para digitar. O programa só irá pedir para ler, né, o nome
e o gênero, que seria o sexo da pessoa, né? Se é masculino ou feminino, M ou F. Esse exemplo é para nós utilizarmos, então, o dado do tipo char, né? De ler apenas um único caractere. Então, como é que temos aqui o que temos nesse programa aqui? A declaração da biblioteca, né? stdio.h, que serve para importarmos, temos as definições do comando printf e scanf, né? O corpo principal, que é da função main, está aqui o começo dele, né? A função main, o corpo principal do programa. A declaração da variável nome, que é um conjunto de caracteres, né? No caso aqui 50 caracteres. Uma variável gênero do tipo char, né? Então essa aqui é o tipo char, aquele tipo que armazena apenas um único caractere, que nós não temos o equivalente na linguagem UAL. Então aqui, né, na sequência, printf, digite o nome, né? Ou seja, iria imprimir na tela essa mensagem, e na sequência irá ler o nome, né? O programa irá aguardar o usuário digitar o nome completo e teclar Enter. Limpa-se o teclado, né, o buffer do teclado, tá? Pelos caracteres em geral, quando você tecla Enter aqui ao digitar, o comando em cima aqui ao digitar o nome, né? A tecla Enter acaba ficando no buffer e ela vai atrapalhar o próximo comando scanf, que vai vir na sequência. Por isso a importância desse flush stdin, que é o comando fpurge, né, underline, underline, fpurge, passando como parâmetro stdin na programação em Linux. Bom, aqui na sequência, a próxima leitura, printf, digite o gênero, M para masculino e F para feminino. E depois, scanf, %C, né, vírgula, e comercial, gênero. Tá? O que irá acontecer aqui? Na hora de digitar, você pode até digitar muitos caracteres, ok? Mas o único caractere que será armazenado na variável gênero será o primeiro. Portanto, os demais ficarão no buffer do teclado, né? Esse buffer do teclado ele será limpo pelo comando flush, impedindo que esse buffer atrapalhe próximas leituras do scanf. No caso aqui, nesse programa, esse scanf aqui é o último a ser executado nesse programa. Reparem que para baixo o comando scanf não aparece mais. Então aqui até não necessariamente precisaria do comando flush stdin, mas é uma boa prática de programação você colocar. Porque se posteriormente lá embaixo no programa você inserir novamente uma chamada de scanf, você não precisa lembrar de vir aqui em cima, né? Voltar lá em cima e verificar se o último scanf tem flush, né? É seguido do comando flush. Então aqui o que aconteceu? Foi lido o nome e o gênero da pessoa. E aqui na sequência então é impresso o nome e o gênero. Agora iremos ver o comando de atribuição. A gente viu que na linguagem UAL o operador de atribuição é o operador seta, né? Sinal de menor seguido do sinal de menos aqui. O que está acontecendo aqui? Estamos atribuindo o valor 10, que é o que está à direita da seta, né? Estamos atribuindo então esse valor 10 na variável idade, que está à esquerda do operador seta. Na linguagem C, é só substituir o operador seta pelo sinal de igual. Tá? O operador igual aqui é o operador de atribuição da linguagem C. Nesse caso, estamos atribuindo 10 na variável idade. Está aí a representação da memória, né? Variável idade recebe o valor 10. Os operadores aritméticos utilizados na linguagem C. Temos aí, tá, alguns operadores utilizados na linguagem C. Nem todos estão aí, estão os mais básicos, né, de operações aritméticas. Temos o operador de adição, né, que na linguagem UAL e na linguagem C é o mesmo, é o sinal de mais, né? E aqui tem um exemplo e resultado, né? 5 mais 5 resulta em 10. Temos o sinal de subtração, né, que é o sinal de menos, e um exemplo de operação, 5 menos 5 resulta em 0. Reparem que os operadores são bem similares, tá, em ambas as linguagens. O sinal de multiplicação, o asterisco, né, e temos aí um exemplo, 5 vezes 5 vai resultar no valor 25. E o sinal de divisão real. Né, temos aí a mesma barra utilizada no teclado numérico, né, a barra que utilizamos para digitar uma data. Né, então a barra é a divisão, tanto em ambas as linguagens, né, a divisão real. Né, então 10.0 dividido por 4.0 resulta em 2.5.
Aqui cabe repararmos uma diferença, tá? Na linguagem UAL, tínhamos uma diferença da divisão real para a divisão inteira, que era o quê? Na linguagem UAL, a divisão real é utilizada a barra, e a divisão inteira era utilizado o operador div, né? Na linguagem C, ambos os operadores são o mesmo, tá? Só que existe uma diferença entre eles, tá? No caso, quando utilizamos ambos os operadores do tipo inteiro, por exemplo aqui, ó, na divisão inteira, aqui no exemplo, resultado 10 dividido por 4, como 10 é um valor inteiro e 4 é um valor inteiro, né, diferente em cima que está 10.0 e 4.0, que são valores reais, né, quando usamos dois valores inteiros como operandos do operador divisão, né, em C, ele faz a divisão inteira, ou seja, ele em vez de resultar num valor com fração, com vírgula, ele resulta sempre num valor inteiro também. No caso aqui, 10 dividido por 4 resulta em 2, né? Então, isso tem quociente 2, e o resto dessa divisão daria 2. Né? Então, o que acontece? A divisão inteira, que é o operador barra, utilizando dois operandos inteiros, o resultado vai ser sempre um número inteiro. Quando temos pelo menos um dos operandos do tipo float, tá? Então temos a divisão real. O resultado será um valor do tipo float também. Por exemplo, 10 dividido por 4 dá 2.5. Já 10 inteiro dividido por 4 inteiro resulta em 2. O último operador que temos aí na tabela, tá, é o resto da divisão. Tanto na linguagem C quanto na linguagem UAL, ele é o operador por cento, que não é o cálculo percentual, né? Esse operador, ele é, então, o resto da divisão. O que isso significa? Temos um exemplo ali do lado. 9 dividido por 4, o resto dessa divisão é 1. Por quê? 9 dividido por 4 resulta em 2, né? Dá o quociente 2 e resulta, o resto da divisão, no caso, né? Acaba sobrando 1. Então, está aí os operadores que nós utilizaremos na linguagem C. E agora vamos então para um exemplo, né, um segundo exemplo de programa UAL, né, sendo traduzido para a linguagem C. No canto esquerdo nós temos o programa UAL, né, e no canto direito já começamos a tradução dele. Temos lá o include stdio.h e a função main, que é o corpo principal do programa. E na sequência então vamos colocar ali a declaração das variáveis, né, então lá float valor hora, float quantidade hora, float salário, né? São as mesmas variáveis aqui, certo? E na sequência, então, vamos para os comandos printf, scanf, né? Primeiro aqui imprima, digite valor hora e leia valor hora, né? Então tá ali, printf e um scanf, né? Seguido de fflush. E depois imprima, digite a quantidade de horas e leia a quantidade de horas. Então tá lá, printf, scanf e fflush. Esse programa que nós estamos vendo aqui, né, ele serve para quê? O usuário digita o valor da hora de trabalho dele, a quantidade de horas trabalhadas, e o programa irá calcular e imprimir, né, o salário, ou seja, o quanto ele tem para receber, né, que é o quê? Em função da multiplicação, né, que o salário, né, está em função da quantidade de horas trabalhadas multiplicada pelo valor da hora. Então agora vamos voltando à tradução, né? Está aqui, vamos traduzir esta linha aqui, né? Essa operação de atribuição. Está lá, salário é igual a quantidade de hora vezes o valor da hora. Por último, vamos ver a tradução da impressão do resultado. Está, né? Aqui, imprima salário, vírgula salário. Está ali, printf, salário, %f, salário. Então está aí a tradução do nosso segundo exemplo. E agora vamos aos exercícios. Como exercício, eu sugiro que você pegue pelo menos 5 programas quaisquer escritos na linguagem UAL, né, e traduza eles para a linguagem C. Dê preferência para programas que utilizem diferentes tipos de dados, int, real e string. Pegue os exercícios que fizemos em aulas anteriores, os exercícios que já foram resolvidos, né, na linguagem UAL, e traduza eles para a linguagem C.
execute depois o programa, tanto no interpretador UAL, quanto o programa em C, né? compile ele e execute ele no CodeBlocks e veja se o resultado dá o mesmo. Bom, concluindo a nossa aula então, hoje nós introduzimos o estudo sobre a linguagem de programação C. A gente aplicou, né, os conhecimentos de programação sequencial estudados e praticados anteriormente na linguagem UAL. A gente viu ali, né, a tradução de programas sequenciais escritos na linguagem UAL para a linguagem C. Vimos como é que se traduz o programa principal, os tipos de dados, entrada e saída, o operador de atribuição e os operadores aritméticos. Com o conhecimento tido hoje, é possível, então, conhecimento obtido nessa aula, é possível, então, escrevermos qualquer tipo de programa sequencial na linguagem de programação C. Segue a bibliografia desta aula, né, os livros utilizados para a construção desta aula. E era isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais esta videoaula, né? Qualquer sugestão, dúvida ou comentários, né, pode postar aqui embaixo, tá? Né? Como eu já disse, gostou, dá joinha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Videoaulas IFC. Muito obrigado!